Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Marco Antônio e Cleópatra, do Alan Massie. Marco Antônio e Cleópatra é um novo livro dentro da série Os Senhores de Roma. Eu já li o Augusto, que é o primeiro livro dessa série, eu fiz uma resenha dele que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E em Marco Antônio e Cleópatra nós temos mais uma visão, né, de outro homem poderoso dentro de Roma sobre a história daquele momento específico. Da mesma forma que Augusto, esse livro aqui, ele também é um registro autobiográfico fictício. A gente vai ter o Marco Antônio ditando as suas memórias para o seu secretário, que é o Critias, e nós vamos descobrindo a história dele através dessas memórias. Esse livro vai começar exatamente onde o livro do Augusto começou, que é nos idos de março, né? O momento em que Júlio César é assassinado pelo Senado, que estava descontente com o seu regime ditatorial e com o desmantelamento da República. Então o Senado assassina César e isso cria uma vacância de poder, né? Não existe mais uma pessoa, digamos, comandando Roma, e ao mesmo tempo a República também não foi retomada. Então Roma está uma grande bagunça. O Marco Antônio, a princípio, ele foge, ele se esconde, porque como ele era um partidário de César, ele acha que ele pode vir a ser assassinado também. E quando ele percebe que a poeira baixou e que não existe essa intenção, ele volta para Roma para o funeral de César. E é ali que vai ser lido o testamento do Júlio César, onde ele descobre que ele não é o herdeiro de César. O herdeiro de César é o Otaviano, que é o sobrinho neto, né, do Júlio César. O César deixa para o Otaviano a sua fortuna e o título de César, o que deixa o Marco Antônio bem decepcionado. O Marco Antônio, ele acha que o Otaviano, que vai se tornar futuramente o imperador Augusto, né, do outro livro, ele acha que ele é muito jovem, inexperiente, né, e ele resolve criar ali, conversar com o Otaviano para que eles criem, digamos, uma parceria entre os dois, para que eles trabalhem juntos por Roma. Mas o Marco Antônio acaba subestimando o jovem Otaviano, que tem pretensões políticas bem elaboradas e que não vai seguir os caminhos que o Marco Antônio vai apontar. O Otaviano é um jovem perspicaz, muitíssimo observador, que gosta do jogo político, e o Marco Antônio vai perceber que Roma não vai poder ter dois senhores ao mesmo tempo e que ele e o Otaviano vão acabar se estranhando. E eles vão. A guerra civil vai eclodir novamente em Roma e os dois vão lutar pelo poder. É nessa equação complicada que vai surgir o terceiro nome da história, que é Cleópatra. Cleópatra, nesse momento, é a grande soberana do Egito, é a rainha do Egito, né, que é um dos lugares mais poderosos do Mediterrâneo naquele momento. Os romanos já não gostavam de Cleópatra, não tinham nenhuma simpatia por ela, em virtude dela ter sido amante de Júlio César e ter tido um filho com ele. E eles, obviamente, não gostam de Cleópatra por um fato bem simples, né? Que é uma mulher num cargo de extremo poder, comandando uma das maiores nações daquele momento. E Marco Antônio se alia a Cleópatra nesse ínterim, né? Contra o Otaviano, eles se tornam amantes também. E o Otaviano, que é pouco esperto, né? Ele já sabe que a opinião pública é desfavorável em relação a Cleópatra. E ele resolve usar essa arma contra o Marco Antônio, contra o seu rival. Então o Otaviano vai usar esse caso do Marco Antônio, essa aliança política que ele tem com a Cleópatra, para tornar a imagem do Marco Antônio ainda mais suja em Roma. E ele vai jogar muito pesado. Uma coisa bem interessante em relação às memórias é que ela é ditada pelo Marco Antônio, mas em vários momentos o Critias, que é o secretário, faz as suas interrupções e ele coloca as suas próprias palavras, os seus pensamentos ali no meio. Ele dá a sua opinião. Por exemplo, o Marco Antônio relata tal coisa, e aí o Critias logo depois diz, olha, eu sei que o meu amo falou isso, mas não foi bem assim que aconteceu um pouco diferente. Então, ele é um secretário que interfere nas memórias ao longo da narrativa. Outra coisa que o Alan Massie faz na narrativa é que ele torna o romance da Cleópatra com o Marco Antônio não de um cunho romântico, né? Ele deixa meio claro que não existe amor entre eles. O que existe é uma aliança política militar muito forte, que eles usufruem um do outro nesse sentido. Claro, eles são amantes, mas que não existe, digamos, um amor. O Critias, por exemplo, não gosta de Cleópatra,
A exemplo de quase todos os homens do livro, ninguém gosta da Cleópatra, e aí, claro, tem todo um machismo, uma misoginia ali nessa narrativa, né? Porque como é que você vai poder aceitar uma mulher num cargo desse tamanho? Sendo que em Roma as mulheres não tinham poder algum de dar opinião nenhuma, então não era fácil para os romanos, né, e para todos os homens da história aceitarem que existe uma mulher inteligente o suficiente para estar nessa posição de poder. Então as opiniões sobre a Cleópatra no livro são bem ruins, assim, né? E o próprio Marco Antônio, em determinados momentos, não parece que ele gosta dela tanto assim, que ele só tá usando ela, de certa forma. E é engraçado como, ao longo da narrativa, né, todos os personagens meio que fazem crer que a culpa é da Cleópatra. É ela a grande meretriz do Egito, é ela que fez Marco Antônio cair em desgraça, quando na verdade a culpa do Marco Antônio ter caído em desgraça é dele mesmo, é da letargia política dele, é da sua falta de visão sobre o Otaviano, é da sua falta de visão política em prever algumas coisas que estavam muito na cara, e isso a gente percebe na narrativa que ele deixou de ver muita coisa que era importante e ele deixou de agir em momentos que eram muito, muito importantes também. Ele se torna letárgico ao longo da narrativa e o Otaviano, que não é bobo nem nada, se aproveita disso e usa a Cleópatra como bode expiatório. A exemplo do livro do Augusto, né, Marco Antônio e Cleópatra, é uma narrativa de dois homens que estão criando ali uma história para si mesmo, para a posterioridade. Porque para os romanos, tão importante quanto o que você fez em vida, é o que você vai deixar para o pós. Então eles sabem que eles precisam criar uma narrativa. A exemplo lá do Augusto, que cria uma narrativa quase epopeica sobre si mesmo, o Marco Antônio tenta fazer isso também. Então a gente sabe que talvez nem tudo tenha realmente acontecido desse jeito, como o Marco Antônio conta, e você fica ali como leitor, é você que decide se acredita neles ou não. Inclusive eu indico, né, se você quiser ter uma visão mais abrangente da história, né, desse momento político, eu acho interessante que você leia os dois livros, né, tanto o Marco Antônio e Cleópatra quanto o Augusto, que é a versão do Augusto, sobre a mesma história, só que são visões opostas, visões de inimigos, né, que em determinado momento começaram a brigar um com o outro. Então, eu acho que é uma série muito legal para você compreender esse momento histórico de Roma sobre pontos de vista conflitantes, né, entre romanos. E foi interessante porque quando eu terminei as duas leituras, eu saí com uma visão bem mais abrangente sobre os idos de março, sobre as brigas políticas, sobre o que era, né, Roma, o Senado, a República. E eu acho que é interessante nesse sentido. A série ela te dá uma visão de mais abrangente, com pontos de vista totalmente contrários sobre os mesmos fatos. Isso torna a leitura ainda mais interessante. Eu vou deixar a lista de todos os livros da série Os Senhores de Roma aqui embaixo no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Marco Antônio e Cleópatra. E é isso, gente. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.